Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações, hoje e por todo sempre. É uma alegria poder retornar a esta casa. Eu que fui o último a fazer a palestra presencial antes da pandemia. Recordo-me que estávamos aqui num domingo e começava a surgir os rumores do vírus. E então, na semana seguinte, nós já estávamos em distanciamento social e ficamos aí aproximadamente 2 anos sem atividades presenciais. O trabalho prosseguiu, o trabalho se ampliou e conforme a mãe de Jesus, a Rosa Mística de Nazaré, teve a oportunidade de dizer a Chico Xavier, tudo passa. E aqui nós nos encontramos, já tendo atravessado os dias mais críticos da pandemia. Ainda haveremos de conviver com o vírus, mas de maneira mais harmônica, de maneira mais serena, de modo que aqui nos encontramos. Para nesta oportunidade refletirmos sobre uma das parábolas mais conhecidas do Evangelho de Jesus, que é a parábola do bom samaritano. Sabemos que a doutrina espírita nos oferta as chaves interpretativas para que nós possamos aprofundar o conhecimento em torno dos ensinos e dos exemplos de Jesus. O Espiritismo lança luz sobre as passagens mal interpretadas, que se tornaram ininteligíveis e que foram, porventura, adulteradas. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, que já no final do seu messianato nos afirmou: ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender. Não vos deixarei órfãos. Dia virá que vos enviarei o Paracleto, o Consolador, que vos fará recordar de tudo o que eu disse e vos falará sobre toda a verdade, a fim de permanecer convosco até o fim dos tempos. Este Consolador, revelando-nos as leis divinas, o Evangelho de Deus, permanece conosco até o fim dos tempos. O Consolador relembra o que Jesus disse. Era Jesus já antevendo que nós esqueceríamos, manipularíamos, adequaríamos a sua mensagem aos nossos interesses mais mesquinhos. Vem recordar. E tudo aquilo que ele não pôde dizer, vem dar o entendimento. Jesus não pôde dizer tudo e mesmo o que disse, precisou, em muitas oportunidades, revestir os seus ensinamentos através de parábolas, que são histórias. E o extraordinário dessas histórias é que elas se adequam a cada faixa de pensamento. Aqueles homens e mulheres que nós éramos nos dias gloriosos da Galileia, há 20 séculos atrás, ainda muito imaturos, entenderam muito bem as palavras de Jesus, as suas lições, os seus ensinos. 2000 anos após, aqui estamos nós, a estudarmos a mesma história, e cada vez mais que nós nos aprofundamos, vamos percebendo a grandeza e a riqueza que podemos extrair dos símbolos, das metáforas, que são constantes nestas histórias que Jesus nos contou. De modo que a parábola do bom samaritano está inserida no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículos de 25 a 37. Aqueles que queiram nos acompanhar poderão, ou pelo smartphone, ou porventura que estejam com o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec insere esta parábola no capítulo 15, cujo título é Fora da Caridade não há salvação. E nós já temos aí uma pista do grande ensinamento que esta parábola nos traz. Nós vamos pedir licença para poder fazer a leitura da parábola. Nunca é demais registrar que nós não temos nem a pretensão e nem a capacidade de esgotar as possibilidades interpretativas da parábola, mas iremos nos basear nos princípios fundamentais que a doutrina espírita nos apresenta
e nos deixar guiar por grandes pensadores, grandes pesquisadores que nos trazem informações valiosas para que nós possamos mergulhar fundo no Evangelho de Jesus. Podemos citar o trabalho primoroso do nosso companheiro Haroldo Dutra Dias, que traz, através de palestras e também de algumas obras literárias, trabalhos fantásticos que nos possibilitam um entendimento mais aprofundado. Um dos livros de Haroldo, publicado, se eu não me engano, pela editora Correio Fraterno, é E o Verbo se fez parábola. E ele, então, tem a oportunidade, nesta obra, de nos trazer algumas reflexões. Podemos citar também o trabalho do professor Severino Celestino e, ainda falando sobre Haroldo, ele realiza um trabalho junto à Federação Espírita Brasileira, que é a tradução do Novo Testamento. Então, Haroldo vai fazer um trabalho de pesquisa nos originais em grego e traduz para o português o Novo Testamento. Uma obra primorosa que nós podemos encontrar no site da FEB Editora. Nós não estamos utilizando aqui porque, habituados que nos encontramos a outros tipos de traduções e para um melhor entendimento do que se tem na parábola, Haroldo, e sem nenhum tipo de crítica, ele substitui algumas palavras que nós já nos encontrávamos habituados. Eu sou proveniente do catolicismo e tive contato com as escrituras durante o meu período no catolicismo, então me habituei a algumas traduções. E Haroldo, quando traduz do grego para o português, ele substitui algumas palavras. Por exemplo, em algumas passagens, Jesus diz, em verdade vos digo. Haroldo substitui e coloca, amém, amém vos digo. Então, como não está habituado, sem nenhum tipo de crítica ao seu trabalho, nós utilizamos, então, a versão da Bíblia de Jerusalém, que é geralmente uma tradução utilizada por estudiosos em língua portuguesa. Há algumas décadas, teólogos católicos e protestantes se esforçam para superar as adulterações, as interpretações parciais das Escrituras. Então, iremos utilizar aqui a versão da Bíblia de Jerusalém. O evangelista Lucas registra no capítulo 10 que eis que um doutor da lei se levanta e disse para experimentá-lo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, que está escrito na lei, como tu lês? Ele então respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus retomou, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que, após havê-lo despojado e espancado, foram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia por esse caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de íntima compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou em seu próprio animal, conduziu à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo, cuida dele e o que gastares a mais, em meu regresso, te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse, vai e também tu faze o mesmo. Nós temos, portanto, a parábola do bom samaritano, capítulo 10 de Lucas, versículos de 25 a 37. Nós vamos nos esforçar nesses instantes que temos aqui de fala para podermos primeiro contextualizar a parábola e, num segundo momento, tentar extrair as lições que esta parábola traz para nós
nesses dias atuais. Nós sabemos que Jesus é o Senhor dos Espíritos, que nos revela as leis divinas, e o seu Evangelho é o Evangelho que atinge a todos nós. Jesus nunca se dirigiu à personalidade das pessoas, mas sim, sempre se dirigiu ao Espírito imortal. Aquelas palavras que serviram para aqueles homens e mulheres que o escutaram nos dias da Galileia servem também para nós nos dias atuais. Nós vamos perceber que a parábola nos traz advertências importantes para esses dias tumultuosos que enfrentamos da grande transição planetária. Então, primeiro é preciso entender o que significava ser um samaritano. Nós tínhamos o povo de Israel, que se dividia numa espécie de 12 estados, que eram as chamadas tribos de Israel, e isso perdurou por longa data, até aproximadamente 700 anos antes de Cristo, quando, durante o governo do rei Salomão, há um grande cisma do Oriente, e esse povo, que era unido, ele se divide, e as 10 tribos do norte passam a ter a capital na Samaria, e as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, passam a ter a capital em Jerusalém. Naquela época em que se acreditava que Deus habitava lugares, os samaritanos afirmavam que Deus habitava no templo da Samaria, no monte em que foi construído na Samaria. E os judeus ortodoxos afirmavam que Deus habitava o templo de Jerusalém. Portanto, judeus e samaritanos se tornaram antagônicos por questões de divergências religiosas. E povos que se degladiavam. O judeu ortodoxo, que estivesse passando pelo mesmo lado da rua do que um samaritano, atravessava para o outro lado, geralmente cuspia no chão e exclamavam uma expressão de desprezo, raca. Tamanho antagonismo entre os dois povos. Lucas vai registrar a parábola do bom samaritano no capítulo 10, mas o contexto dessa parábola ela se inicia no capítulo 9, versículos de 51 a 56, quando o evangelista registra a subida de Jesus para Jerusalém. Então, nós estamos ali no contexto da última viagem que Jesus faz com os apóstolos. Como todo judeu ortodoxo, Jesus se dirigia com os apóstolos 3 vezes ao ano para Jerusalém. Haviam 3 peregrinações para Jerusalém anualmente. Na festa das tendas ou dos tabernáculos, na festa da Páscoa e na festa do Pentecostes. Então, já estavam ali aproximadamente 3 anos de messianato, os apóstolos já estavam acostumados a fazer essa viagem com Jesus para Jerusalém. Aproximando-se a festa da Páscoa, Jesus então delibera para ir para Jerusalém. Só que nesta oportunidade, os apóstolos são colhidos de surpresa, porque Jesus delibera em ir para Jerusalém, mas diz, nós vamos passar pela Samaria. E os apóstolos são tomados de surpresa, porque havia um caminho mais curto e menos penoso, que era margeando o rio Tiberíades, com o clima ameno da vegetação da mata ciliar do rio, e com a água em abundância, a viagem se tornava menos cansativa margeando o rio. Tratava-se de um caminho mais curto. Passando pela Samaria, existiam alguns fatores que dificultavam muito essa viagem. Passando pela Samaria, a viagem passava a ter uma distância de aproximadamente 140 quilômetros. Nós precisamos nos recordar que naquela época não havia Uber, nem 99, nenhum outro tipo de aplicativo. Não dava para chamar e fazer a viagem, ou nenhum tipo de transporte coletivo. Então, nós estamos falando de uma viagem a pé de aproximadamente 140 quilômetros. Um outro fator que dificultava é que a Samaria, este percurso pela Samaria, era um percurso que atravessava o deserto da Judeia. E Jerusalém está a aproximadamente 700 metros acima do nível do mar. Era uma viagem subindo de aproximadamente 140 quilômetros. Para que nós tenhamos uma referência, é uma viagem aproximada de Jequié para Vitória da Conquista.
E estamos utilizando Jequié para a Vitória da Conquista para que a gente tenha uma noção do clima, quando pensamos em Jequié, a Cidade Sol, e da subida que é Jequié para a Vitória da Conquista. O outro fator é que os samaritanos não viam com bons olhos os judeus. E em se tratando de uma viagem de 140 quilômetros, naturalmente, como era de costume na época, era necessário solicitar hospedagem. Então, quando vamos ao capítulo 9 de Lucas, e ele registra essa subida para Jerusalém, mesmo sendo tomados de surpresa, afinal de contas já estavam ali há aproximadamente 3 anos convivendo com Jesus, sabiam da grandeza de Jesus, Tiago e João, que eram irmãos, se voluntariam para ir à frente, para conseguir hospedagem junto aos samaritanos, na capital, na Samaria. E o evangelista registra que Tiago e João partem e voltam extremamente contrariados. E João então toma a palavra e diz: Senhor, nenhum samaritano ofereceu-nos hospedagem. Tu queres que nós oremos a Deus para que desça fogo do céu e queime todos os samaritanos? E eu, particularmente, quando estava estudando essa passagem, eu fiquei impressionado. Eu falei, nossa, esse aqui foi o que melhor compreendeu o amor. É João, o discípulo amado. E uma pergunta como essa, vindo de João, aquele que mais amou, aquele que mais compreendeu o amor. Tu queres, Senhor, que nós oremos para que desça fogo do céu e queime todos os samaritanos? A importância de nós estudarmos o contexto. Como eu disse, era um costume da época oferecer, solicitar hospedagem. E este era um código de ética muito forte no Oriente, conceder hospedagem. Porque era uma questão quase que de sobrevivência. As viagens geralmente eram feitas a pé e eram viagens longas. Então, naturalmente, era uma questão de humanidade, questão de sobrevivência, conceder hospedagem. E isso era tão forte naquela época que existiam algumas crenças populares. Uma das crenças era de que aquele que não concedesse hospedagem desceria fogo do céu e o queimaria. João, então, reproduzindo esta crença da época, questiona a Jesus: Senhor, tu queres que oremos e que desça fogo do céu e queime todos os samaritanos? E Jesus então lhe responde: João, o Filho do Homem não veio para aniquilar ou matar os homens, mas para salvá-los. A doutrina espírita nos ajuda a entender aqui que salvação não se dá no sentido teológico, de morrer em uma espécie de sacrifício, derramar o seu sangue e nos redimir dos nossos pecados. Mas salvação no sentido de esclarecimento, de libertar, de despertar consciências. Jesus, portanto, diz: João, eu não venho para aniquilar os homens, mas para esclarecê-los, para libertá-los. E então, diante desse contexto, partem aqueles aproximadamente 13 homens para esta viagem de 140 quilômetros, uma viagem ascensional a pé, atravessando o deserto da Judeia. E eles então fazem uma viagem extremamente exaustiva, sem descansarem, porque os samaritanos não haviam oferecido hospedagem. Eles chegam a Jerusalém. E nós podemos imaginar que esses homens chegaram certamente cansados, com sede e com fome. E assim que Jesus e os apóstolos pisam em Jerusalém, eles são abordados por um religioso. E diante dessa informação nós podemos imaginar, olha, certamente esse religioso, diante daqueles homens cansados, com sede e com fome, ofereceu um pote de água fresca, como era costume na época, para que após a viagem pudesse se refazer do cansaço. Ofereceu água para beber, um repasto? Não. Diante daqueles homens com sede, com fome e cansados, o religioso faz uma pergunta capciosa para Jesus. E esse religioso, sendo um doutor da lei, um integrante do Sinédrio, uma instituição com grandes poderes naquela sociedade de então, ele
demonstrando uma alta capacidade intelectual, faz uma pergunta para tentar colocar Jesus em situação embaraçosa. Ele então questiona: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? E analisando nos dias atuais, pode nos parecer uma pergunta aleatória: o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Mas ali estava contida mais de 1000 anos de interpretação das Escrituras, da lei, da Torá, que são os 5 livros de Moisés, o Pentateuco mosaico, e todos os demais livros dos profetas. Então, 1000 anos de interpretação das Escrituras estavam contidas nessa pergunta: o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? E vejamos que Jesus, como um grande mestre, não traz uma resposta pronta para aquele que lhe fez uma pergunta capciosa. Jesus, como era de costume, devolve a pergunta com mais 2 perguntas. Ele então contra-interroga o doutor da lei, questionando: o que está escrito na lei, como tu lês? É interessante, porque o que está escrito na lei é uma coisa, como nós lemos, ou seja, como nós interpretamos, é outra. E ele então, demonstrando a sua alta capacidade intelectual, vai responder, citando 2 passagens da lei mosaica ou da Torá. Deuteronômio 6, 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E Levítico 19, 18, amarás o teu próximo como a si mesmo. Jesus então, após esta pergunta, vai dizer a ele: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Por que que ele faz esta pergunta para Jesus? Porque durante aproximadamente 10 séculos, ou seja, aproximadamente 1000 anos, os doutores da lei se debruçaram sobre as Escrituras, o Antigo Testamento, para poder extrair e responder basicamente esta pergunta: o que é preciso para herdar a terra da promissão? Os judeus tinham um conceito de terra renovada muito semelhante ao que na doutrina espírita nós aprendemos como mundo de regeneração. Então, semelhante a nós, eles também acreditavam que haveria um mundo novo, que é esta terra da promissão, a Jerusalém de ouro que eles tanto aguardam. E eles então se questionavam o que é preciso fazer para ser considerado um justo e herdar esta vida eterna. Inicialmente, eles chegaram à conclusão que era preciso cumprir os mais de 600 mandamentos contidos na lei, na Torá e nos profetas. Alguns séculos se passam e eles então resumem esta interpretação dizendo: não é preciso cumprir os mais de 600 mandamentos contidos na lei, porque os mais de 600, na verdade, estão resumidos nos 10. Então, é preciso cumprir os 10 mandamentos trazidos por Moisés no Monte Sinai. Mas, já próximo aos tempos do Senhor, aos tempos de Jesus, nós temos as tradições no judaísmo de Hilel. Aqueles que já leram o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vão se recordar de Hilel. Hilel é o avô de Gamaliel, o mestre do apóstolo Paulo. Ele traz uma tradição no judaísmo e afirma: não são precisos cumprir os mais de 600, nem os 10 mandamentos, porque todos eles estão resumidos em 2. E Hilel então cita Deuteronômio e Levítico: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua força, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Este era o resumo da lei e dos profetas. Este conhecimento e esse resumo estava acessível aos doutores da lei, aqueles que possuíam alta capacidade de compreensão da lei e dos profetas. Então, diante de Jesus, que se afirmava ser um profeta, o doutor da lei lhe faz esta pergunta. E então Jesus lhe induz para que ele próprio respondesse. E Jesus diz: faze isso e viverás. E nós percebemos que logo em seguida ele não se dá por satisfeito e faz uma nova pergunta: e quem é o meu próximo? É interessante
porque aqui, novamente, o doutor da lei faz uma pergunta para colocar Jesus em uma situação embaraçosa. Ele, nós percebemos, queria manter o diálogo no clima das discussões estéreis. Era o doutor da lei um homem de grande capacidade intelectual. O seu erro foi menosprezar a pessoa com a qual dialogava. Ele não considerou, não cogitou que dialogava com o governador espiritual da terra. E tentando colocar Jesus em situação embaraçosa, questiona: quem é o meu próximo? Porque diante dos dois mandamentos, do amor a Deus e amor ao próximo, o primeiro era inquestionável. Todo judeu, todo doutor da lei, compreendia muito bem o que significava amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Entendendo, inclusive, que havia uma gradação, haviam níveis de amor a Deus. Era preciso primeiro amar a Deus de todo o coração, logo após com toda a alma e finalmente com toda a força. E mais adiante nós vamos ver o que significa isso. Esse mandamento era inquestionável. Até hoje, nenhum judeu ousa questionar este mandamento da lei. É por isso que eles continuam orando, até hoje, 3 vezes ao dia, dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor é teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Este mandamento inquestionável. Mas o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, era motivo de intermináveis discussões. E acreditem, a grande maioria, uma parte majoritária dos doutores da lei interpretavam o segundo mandamento como sendo o próximo somente os filhos da casa de Israel. Dentre todos os povos da terra, aqueles que eles interpretavam como sendo considerados o próximo seriam somente os povos que habitavam as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, sendo, portanto, os filhos da casa de Israel. Ao perguntar a Jesus quem é o meu próximo, o doutor da lei estava tentando induzir Jesus a responder aquilo que já fazia parte da sua doutrina, porque Jesus houvera revelado naqueles dias o Pai Nosso, quando ele nos ensina na oração dominical. E que nós, muitas vezes, não temos a dimensão da revolução que Jesus causa no seio daquele povo, que possuía a tocha espiritual da terra, quando afirma o Pai Nosso, porque ao dizer que o Pai é nosso, afirma que todos nós somos irmãos. E para um judeu ortodoxo, reconhecer que um samaritano, por exemplo, era seu irmão, era inconcebível. É por isso que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai dizer que dos povos degradados do sistema de capela, os hebreus eram os que possuíam a maior confiança na existência do Deus único. E por isso receberam de Jesus a tocha espiritual do planeta. Mas, nos diz Emmanuel, se grande era a sua convicção na existência de Deus, grande também era o seu orgulho exclusivista. Os hebreus estavam convictos da sua aristocracia espiritual, ou seja, da sua superioridade em relação aos outros povos. E é por isso que quando nós vamos ao Antigo Testamento, nós vamos ver Jeová ou Javé, o Deus de Israel. E não o Deus de todas as nações. O Deus de Israel. O juiz implacável, inflexível, que estaria à frente do povo considerado eleito em detrimento dos demais. Jesus, modificando esta percepção, então, ao ser questionado pelo doutor da lei, quem é o meu próximo, ele inicia a parábola. E nós, para que nós possamos entender esta parábola de maneira mais aprofundada, nós precisamos revisitar o primeiro mandamento da lei, que, repito, nenhum doutor da lei ousava e nem ousa até hoje questionar. Amar a Deus de todo o coração era a primeira recomendação, é a primeira recomendação da lei. Coração, naquela época, simbolizava a sede do sentimento, mas também a sede do pensamento. Nós precisamos recordar que os conhecimentos em torno do cérebro humano são muito recentes. Datam dos anos 90, quando a gente vai conhecer mais aprofundadamente.
Na época de Jesus, nós nem sequer sabíamos que pensávamos pelo cérebro. Então, quando há na lei a recomendação amar a Deus de todo o coração, é uma recomendação para que nós coloquemos todos os nossos sentimentos a serviço de Deus e toda a nossa inteligência, todos os nossos ideais a serviço de Deus. Este era o primeiro nível de amor a Deus. Logo em seguida, amarás a Deus com toda a tua alma. A alma, para o judaísmo, tinha um sentido bastante semelhante ao que temos na doutrina espírita. Se formos ao Livro dos Espíritos, iremos ver Kardec, conjuntamente com os espíritos, conceituarem a alma como sendo o espírito encarnado. Então, resumidamente, significa amar a Deus fazendo ações concretas. Eles entendiam que não bastava ficar no campo dos ideais, da inteligência e dos sentimentos. Era preciso fazer ações concretas para dar testemunho deste amor a Deus. E, por fim, o último nível de amor a Deus era amar a Deus com toda a força ou com todas as forças. E aqui nós precisamos registrar a nota de rodapé que traz Haroldo Dutra Dias na sua tradução do Novo Testamento. Ele nos diz que nos originais em grego encontramos com todos os teus muitos, que resumidamente significa com todas as nossas possibilidades financeiras, com todos os nossos recursos, com todos os nossos bens. Este era o terceiro e último nível de amor a Deus. Diante disso, após ser questionado, quem é o meu próximo? Vejamos a história que Jesus começa a contar. E eu vou pedir para que nós nos esforcemos para imaginar a cena. Jesus começa essa história, está diante dele o doutor da lei, e está também ouvindo os 12 apóstolos, incluindo João, que havia questionado: Senhor, queres que oremos a Deus para que faça churrasco dos samaritanos? João também está escutando. Jesus começa a história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. E aqui vamos pedir para registrar esse símbolo. Descia de Jerusalém para Jericó. E caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado e espancado, foram-se deixando-o semi-morto. Nós estamos aqui diante do único personagem da parábola que é indeterminado. Um homem, branco, preto, amarelo, verde com bolinha, não se sabe. Caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado, ou seja, estava sem roupa. Mais um motivo para não dar para identificar. Era um sacerdote? Era um pescador simples? Não se sabe. As suas vestes foram arrancadas. E esses assaltantes, após havê-lo espancado e despojado, deixaram semi-morto, ou seja, inconsciente. Não dava para perguntar: quem é você? Um homem indeterminado. Jesus prossegue e diz: casualmente descia por esse caminho, veja, está também descendo de Jerusalém para Jericó, um sacerdote. Viu e passou adiante. Igualmente, um levita atravessando esse lugar. Levita aqui era uma espécie de auxiliar do sacerdote no templo, uma espécie de coroinha. O levita auxiliava o sacerdote com os afazeres no templo. O levita, também descendo de Jerusalém para Jericó, viu e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, vejamos, todos os demais, todos os anteriores, estavam descendo. O samaritano estava em viagem. Chegou junto dele, viu e moveu-se de íntima compaixão. Se nós pudéssemos estar no local, vendo Jesus contar esta parábola, neste momento, o samaritano, o doutor da lei, após ouvir a palavra samaritano, certamente ficou atento. Que história é essa que Jesus está contando, cujo personagem central é um samaritano? Quando Jesus diz que ele viu aquele que estava caído e moveu-se de íntima compaixão, certamente nessa hora o doutor da lei arregalou os olhos. Porque na história que Jesus conta, o samaritano acaba de atingir o primeiro nível de amor a Deus. Ele ama a Deus com todo o coração. Diante daquele homem caído, ele precisa ver e decidir: paro, não paro, prossigo ou não. Está usando a inteligência. E Jesus diz:
foi movido ou moveu-se de íntima compaixão. Vejamos, não é qualquer compaixão. Moveu-se de íntima compaixão. Ele, após utilizar a inteligência, ele utiliza o sentimento. Ele ama a Deus de todo o coração. Jesus prossegue dizendo: aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Vinho, que tinha uma função antisséptica, o óleo, uma função balsâmica para as feridas. Depois colocou em seu próprio animal, conduziu à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. Se nós estivéssemos lá com um tensiômetro e pudéssemos aferir a pressão arterial do doutor da lei, nesse momento ela despencou e ele não caiu de vergonha. Porque na história que Jesus conta, após atingir o primeiro nível de amor a Deus, amar a Deus de todo o coração, o samaritano atinge o segundo nível de amor a Deus. Ele ama a Deus com toda a alma. Vejamos que nesse trecho da parábola, quantos verbos Jesus utiliza para descrever ações concretas que o samaritano executa para auxiliar aqueles que estavam caídos. Ele diz: chegou junto dele, aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho, depois colocou em seu próprio animal, conduziu à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. Vejamos quantos verbos, quantas ações praticadas pelo samaritano para auxiliar. Ele ama a Deus com toda a alma. Jesus prossegue e diz: no dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. O samaritano acaba de atingir o terceiro nível de amor a Deus. Ele ama a Deus com todas as forças, ou com todos os seus muitos. Utiliza todos os recursos para servir àquele que estava caído. Jesus encerra a parábola e devolve a pergunta para o doutor da lei: qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, e aqui é interessante, ele não consegue pronunciar a palavra samaritano. Ele poderia dizer disfarçadamente, né? Samaritano. Fala baixinho, samaritano. Demonstrando uma alta capacidade intelectual, ele diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: vai e também tu faze o mesmo. Nós temos, portanto, meus amigos e minhas amigas, a parábola do bom samaritano, que calou fundo certamente no coração daquele doutor da lei, que possuía um conhecimento profundo em torno da lei e dos profetas, mas que Jesus, através dessa parábola, traz inúmeros ensinamentos para que ele pudesse perceber que era preciso amar a Deus, que era o principal e o inquestionável mandamento, servindo ao próximo. Jesus nos deixa a grande lição de que é impossível cumprir os mandamentos para termos acesso à vida eterna tão almejada por nós, que podemos dizer o reino dos céus, a felicidade, o nirvana, a luz. Para alcançarmos esse estado de plenitude, nunca conseguiremos se não aprendermos a servir e a servir ao nosso próximo. É por isso que a doutrina espírita nos traz como um grande lema: fora da caridade não há salvação. E Kardec, na sua alta capacidade, insere esta parábola justamente no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Fora da caridade não há salvação. Jesus, portanto, deixando o ensinamento para o doutor da lei e também para João, porque João ouviu esta parábola e entendeu muito bem a mensagem de Jesus. Nós percebemos Jesus mostrando para aquele doutor da lei que possuía um amor seletivo. Quem é o meu próximo? Você que pensa como eu, o meu próximo. Você que pensa diferente, não quero por perto. E ao refletirmos nessas características da época, nos preconceitos, nas barreiras, nas ideias segregacionistas que vicejavam naqueles dias, nós precisamos refletir nos dias atuais, quando nós repetimos os mesmos equívocos, tendo para com os nossos semelhantes um amor seletivo.
Quantas vezes nós não reproduzimos essa postura? Quem é o meu próximo? Você? Você que pensa como eu, que tem as mesmas concepções ideológicas, que vota no mesmo candidato, gosta do mesmo partido político? Ótimo, quero você por perto. Mas você que pensa diferente, quero distância. Jesus deixa uma grande lição para aquele doutor da lei, demonstrando que, para além das convenções humanas, para além das ideias que nos afastam, nós somos filhos do mesmo Pai. E devemos nos estimar como irmãos, independentemente das nossas divergências, independentemente das nossas escolhas que divergem, como seres plurais que somos. E Jesus nos deixa um ensinamento para que nós nos percebamos como irmãos em quaisquer circunstâncias. Vejamos que aquele doutor da lei estava numa postura superior, determinando quem é o meu próximo. E com a parábola, Jesus deixa o ensinamento para aquele doutor da lei, para que ele se esforce para se colocar no lugar do caído. Vejamos qual é a pergunta de Jesus no final. Quem se tornou o próximo, na tua opinião, daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ou seja, saia do lugar superior em que você está se colocando e passe a pensar no lugar daquele que está caído, necessitando da ajuda. Nessa passagem, serve para nós uma reflexão, porque muitas vezes, quando temos contato com esta parábola, nós nos vemos no lugar, muitas vezes, do sacerdote. Muitos, ao ouvirem essa parábola, se colocam no lugar do sacerdote e dizem assim, olha, talvez eu poderia ter sido esse sacerdote. Viu o caído e passou adiante. Outros se colocam no lugar do levita, olha, eu também, talvez, se meu chefe passasse adiante, eu seguiria também. Outros vão se colocar no lugar do samaritano. Não, certamente eu auxiliaria aquele que estava caído. Mas muito dificilmente nós nos colocamos no lugar do que cai nas mãos dos assaltantes. É interessante, quem aqui pensou nesta parábola em se colocar no lugar do que cai nas mãos dos assaltantes? Daquele que foi agredido, despojado e deixado semi-morto. Muito dificilmente nós nos colocamos no lugar daquele que está caído. E a pergunta de Jesus para o doutor da lei é: quem, na tua opinião, se tornou próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ou seja, ele pede, olha meu irmão, se coloque no lugar do caído e veja quem é o próximo. E ele então, entendendo muito bem a lição que Jesus lhe deu, diz, aquele que usou de misericórdia para com ele. Portanto, Jesus deixa esta mensagem demonstrando para o doutor da lei de que a caridade estava acima dos preconceitos, das ideias segregacionistas que muitas vezes nutrimos com o nosso dogmatismo, com as nossas divergências. Jesus nos deixa esta lição demonstrando que o próximo será todo aquele que necessitar de nós. Quando nós muitas vezes nos questionamos, quem é o meu próximo? Jesus vai dizer nesta parábola, o próximo será todo aquele que necessitar do teu auxílio. Em casa, no trabalho, como foi lido aqui no início, na mensagem de Emmanuel. O próximo será todo aquele que cruzar o nosso caminho, independentemente das escolhas, das atitudes que esta pessoa faça. E apesar das diferenças, das divergências, nós precisamos nos estimar como irmãos. Nós precisamos refletir, meus amigos e minhas amigas, porque estamos atravessando dias difíceis. Dias de acirramento das ideias, como nos dizem os Espíritos. Como nos diz Jesus no seu sermão profético há mais de 2000 anos, e que nos reafirmam os Espíritos no século XIX, quando nos falam dos dias da grande transição planetária, em que, conforme diz Kardec, já não são as entranhas do planeta que se agitam, mas as da humanidade. Vivemos um período de ebulição, de efervescência, em que recrudesce as agressões,
às ideias segregacionistas, à intolerância. Impera no mundo atual novamente os erros do passado, as novas praças de apedrejamento, que são as redes sociais e a sua cultura do cancelamento. Grupos de família, grupos de trabalho na casa espírita sendo desfeitos, rotulações sendo feitas por conta de opiniões político-partidárias. E a gente começa a rotular as pessoas. Você é isso, você é aquilo, por conta de escolhas que somos livres para fazer. E é por isso que Allan Kardec traz como lema para o movimento espírita trabalho, solidariedade e tolerância. E quando elenca os caracteres do verdadeiro homem de bem, vai dizer: o verdadeiro homem de bem respeita as convicções sinceras, sejam elas quais forem. Por mais que essas convicções sejam antagônicas àquilo que nós pensamos como sendo o ideal, como sendo o bem, como sendo o justo. Precisamos permitir que o outro pense como pensa, que faça as escolhas que queira, que esteja fazendo uma leitura do mundo que esteja adaptada à sua realidade, da sua casa mental. É por isso que Jesus, quando vai recomendar que os apóstolos possam ir pelo mundo pregando o evangelho, ele diz: quando chegardes em uma casa, diga que a paz esteja em tua casa. E Emmanuel nos diz que seria muito fácil se essa recomendação fosse um ato externo. Chegar na casa de alguém e dizer: olha, que a paz esteja em tua casa. Seria fácil. Na verdade, quando Jesus nos traz essa recomendação, é que nós aprendamos a deixar o outro em paz em sua casa, em sua morada. André Luiz vai nos falar da casa mental que todos nós temos. O nosso mundo íntimo, as nossas concepções, a faixa de pensamento em que nós nos encontramos. E muitas vezes, como nos diz Joana de Ângeles, nós utilizamos a verdade não como um farol para iluminar e atrair, mas usamos a verdade como um chicote para agredir o outro. Então, por mais que nós estejamos com a razão, por mais que a nossa forma de pensar seja a mais coerente, se não utilizamos as armas do bem, da serenidade, do respeito, as convicções sinceras, as escolhas do outro, se não aprendemos a deixar o outro em paz em sua casa mental, nós estamos novamente reproduzindo os mesmos equívocos que percebemos naqueles personagens que trabalham diálogo com Jesus. Estamos nos colocando numa condição superior, fazendo uma leitura muitas vezes maniqueísta do mundo, uma visão maniqueísta, que é a ideia do bem e do mal, como muitas vezes nós fazemos nestes tempos de polarização. O que está no fundo é isso, é uma leitura maniqueísta do mundo, que é infantil. Existe o bem e o mal. O meu pensamento só pode ser o bem, então o outro é o mal. Aí fica essa guerra do nós contra eles. E a gente perde a oportunidade de dialogar, a gente perde a oportunidade de construir uma sociedade através da participação de todos. A gente fica nessa guerra, se divide, não se relaciona e, novamente, temos samaritanos e judeus. Precisamos estar atentos, porque muitas vezes a mensagem do Cristo nos chega e parece que essa mensagem serve para nós aqui, quando estamos num ambiente como esse, mas que quando a gente sai da porta para fora, aí agora é a vida real, não tem nada a ver. Agora é o mundo. Mas nós costumamos dizer, é muito fácil ser espírita na casa espírita. Aqui até a nossa voz muda. Pede para fazer uma oração. Boa noite, meu irmão, é aquela coisa. Aí quando a gente chega em casa, geralmente a gente mostra como nós somos, né? As máscaras caem. Então, o difícil é ser espírita no mundo. É ser espírita em nossa casa, é ser espírita no nosso ambiente de trabalho, na escola, na nossa vida de relação. É aí que nós somos convidados a
trazermos a mensagem para as nossas vidas, nos nossos grupos de família, quando estamos dialogando com o outro que tem uma opinião que diverge da nossa. Porque aceitar a opinião do outro não significa conivir com a opinião do outro. Significa tão somente respeitar. Eu posso não concordar, mas está tudo bem, eu tenho a minha maneira de pensar, você tem a sua, e nós vamos continuar juntos como irmãos, apesar das divergências. É essa maturidade que Jesus nos convida para que nós possamos aprender a colocar em nossas vidas. É interessante que alguns estudiosos dizem que esta parte do Evangelho de Lucas certamente foi escrita pelo apóstolo Paulo. Lucas tem duas grandes fontes de pesquisa. Maria de Nazaré, quando ele colhe o depoimento da mãe de Jesus em Éfeso, quando ela lá reside com o apóstolo João, e uma outra parte dos escritos de Lucas são os escritos de Paulo. Aqueles que já tiveram a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão sabem que Paulo tinha a intenção de escrever um evangelho, mas diante dos inúmeros compromissos que ele faz com as comunidades, ele então passa estes escritos para o médico grego Lucas, que é o evangelista que nos vai trazer esta passagem. Então, alguns estudiosos dizem que do capítulo 9 em diante, certamente são os escritos de Paulo. E é interessante porque Kardec coloca esta parábola lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele estrutura, como de costume, coloca as passagens evangélicas, faz comentários e depois abre para a voz dos Espíritos, naquela parte Instruções dos Espíritos. E o interessante, surpreendente, é que quando ele abre, neste capítulo, Fora da Caridade não há salvação, o espírito que dá a comunicação, trazida em Paris em 1861, é o apóstolo Paulo. E ele então comenta esta passagem belíssima do Evangelho, falando da importância do amor em ação, que é a caridade. E nos mobilizarmos nesse sentido de transformarmos sentimentos em ações, que é a caridade. A caridade que o Espiritismo amplia a compreensão, demonstrando ser a benevolência, o perdão e a indulgência para com as imperfeições alheias. Como nós prometemos, já para nós finalizarmos, vamos nos esforçar para percebermos aqui alguns símbolos da parábola que são riquíssimos. Vejamos que tanto o homem que cai nas mãos dos assaltantes, quanto o sacerdote e o levita que se equivocam, pois não auxiliam, Jesus relata que eles estão descendo de Jerusalém para Jericó. Nós temos aqui um símbolo. Jerusalém, como já disse, está a 700 metros acima do nível do mar, simboliza a cidade do templo, simboliza aqui as aspirações do espírito, a conexão com Deus. E Jericó, se nós formos ao Google, fizermos uma pesquisa, veremos que Jericó é a cidade mais baixa do mundo. Só existe um ponto na Terra mais baixo que Jericó, que é o Mar Morto, que está a 400 metros abaixo do nível do mar. Jericó é a cidade mais baixa do mundo, está a 300 metros, aproximadamente 350 metros abaixo do nível do mar. Então, quando ele diz Jerusalém e Jericó, ele está falando de uma diferença de altitude de mais de 1000 metros. Jerusalém, simbolizando a cidade santa, Jericó, simbolizando a capital do comércio, simbolizando aí as paixões humanas. Então nós podemos extrair da parábola que toda vez que nós abandonamos as aspirações superiores, a busca pela virtude, o caminho ascensional, a porta estreita, este caminho árduo que conduz para Jerusalém, que é um símbolo, e deixamos-nos descer para Jericó, ou seja, deixamos-nos descer pelo caminho fácil, da busca pelas paixões, deste mundo de impermanência das coisas materiais, nós corremos o risco, como o personagem determinado da parábola, de cairmos nas mãos dos assaltantes, de sermos espancados, deixados semi-mortos à beira do caminho. Toda vez que abandonamos as aspirações superiores para nos entregarmos aos conceitos estreitos do mundo, nós corremos esse mesmo risco de estarmos neste caminho de declínio
e de estarmos dependendo do auxílio daqueles que passam. E quando nós vamos olhar a nossa história reencarnatória, nós vamos perceber que muitas vezes, antes de reencarnarmos lá no mundo espiritual, nós nos comprometemos com os nossos mentores. Meu irmão, agora eu vou para Jerusalém. E os mentores disseram, será, meu irmão, minha irmã? Você já foi tanto para Jericó, você sai daqui fortalecido. Agora eu vou para Jerusalém. Aí chega lá, mergulha na carne, o esquecimento momentâneo. Você olha para Jerusalém, é subindo. Caminho difícil, árduo, demanda esforço. E Jericó é só descer na banguela, só deixar na banguela. Solta na banguela e desce. Caminho fácil do mundo. E nós sempre gostamos de indicar a leitura de um livro que ilustra muito bem como é a nossa história, que é Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, da editora O Clarim, autor espiritual Caibar Chuto. Mostra, num período de 1.500 anos, aproximadamente 17 reencarnações de um mesmo espírito. E a gente vê esse enredo. O espírito se equivoca, vai para o mundo espiritual, recebe uma orientação e lá, compreendendo quais são as suas reais necessidades, o espírito diz, agora eu vou melhorar. Mergulha na carne e geralmente se equivoca no mesmo ponto. Só vai ter uma melhora sensível 5, 6 reencarnações lá adiante. E nessa obra a gente aprende que existem reencarnações que são reencarnações-chave, chamadas reencarnações-chave. Você tem um ciclo de reencarnações e esta reencarnação-chave fecha esse ciclo. Então, nós temos reencarnações que são mais ou menos preparatórias e aquela que afere realmente os valores para ver se o espírito de fato aprendeu. E eu tenho uma notícia para divulgar. Todos nós que aqui estamos, todos nós, sem exceção, e sem sombra de dúvidas, estamos vivendo uma dessas reencarnações-chave. E quando nós saímos do mundo espiritual, nós dissemos, nesta oportunidade para os nossos mentores, agora eu vou para Jerusalém. E os mentores disseram, será? Vou. Estamos reencarnados na transição planetária e tendo a oportunidade de aqui termos acesso ao Consolador prometido por Jesus. E quando nós nos comprometemos lá, nós dissemos, agora eu vou. E os mentores questionaram, será? E a gente diz, vou, porque agora eu vou conhecer uma turma boa lá no Antônio Cruz. Vou conhecer o movimento espírita de conquista. Vou estudar no Antônio Cruz o ESD, o EAD. Vou tomar passe, vou ouvir palestra. Agora eu vou para Jerusalém. E todo o investimento espiritual foi feito. E olha a gente aqui. E aí vem o convite para Jerusalém e a sedução de Jericó. E muitas vezes, ó, a gente se deixando levar por Jericó. Que nós possamos, diante dessas reflexões, podermos renovar o nosso compromisso de ascensão. Nos diz Bezerra de Menezes que, ao conhecermos o Espiritismo, nós temos uma oportunidade semelhante à do apóstolo Paulo, que encontra-se com Jesus redivivo às portas de Damasco. E naquela oportunidade, percebendo a grandeza de Jesus, o então doutor da lei, Saulo de Tarso, se desarma e contra-interroga após ser questionado, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele então contra-interroga e diz, Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus diz a Saulo, vá a Damasco. Nos diz Bezerra, hoje, ao conhecermos a doutrina espírita, ao termos contato com esta mensagem profunda e clara, nós temos a oportunidade de encontrarmos com Jesus redivivo. E a semelhança do então doutor da lei, nós precisamos ter a coragem de questionar, Senhor, o que queres que eu faça? E nos diz Bezerra, Jesus nos dirá mais uma vez, vá a Damasco. Ou, parafraseando a parábola, vá a Jerusalém. Mas que Damasco e Jerusalém significam a província das nossas próprias consciências. A viagem para dentro de nós mesmos tão necessária e que ao longo dos séculos nós deixamos de fazer. Jesus nos convidou reiteradas vezes
para que fizéssemos esse mergulho dentro de nós. E certamente, ao longo dos séculos, nesses ciclos reencarnatórios, nós ficamos aceitando o convite de Jericó, indo para fora, para as coisas do mundo, para as disputas do mundo, para as questiúnculas do mundo, para a política do mundo, elegendo inimigos externos. E eis que estamos aqui. E novamente ouvimos os burburinhos dos inimigos externos, o Estado, o sistema, a classe política, as organizações. E olha novamente a gente tentando fazer um movimento para fora. Que nessa oportunidade nós possamos refletir profundamente e aceitar o convite para que possamos fazer um mergulho em nós, percebendo que o único mal a temer é o que existe em nós mesmos. E somos convidados neste caminho ascensional a estabelecermos uma vitória não sobre os outros, não sobre as coisas, mas a vitória sobre nós mesmos. Que para isso o Senhor da vida nos abençoe e nos conceda a sua paz. Muito obrigado pela atenção.